temível, santo, piedoso, eterno e glorioso Deus. Até aqui, Senhor, Tu tem me dado forças e graça para que caminhe eu, dia após dia, na realidade suprema, divina e soberana do Senhor. Porquanto, a Deus, te agradeço por tudo quanto o Senhor até aqui tem ajudado-me e também ajudado aos que creem e confiam no Senhor. Assim, ó Deus, meu Pai, meus lábios são destravados e a minha mente, ó Deus, e os meus neurônios conectados aos altos céus. Porque sei que o meu socorro vem do Senhor, e é do meu Senhor que tenho esperança, confiança e fé de que tudo irá para o seu devido lugar, segundo a vontade do meu Senhor. Querido, soberano e perpétuo Deus, obrigado porque me dás nesta manhã a oportunidade, a permissão, a força e o ímpeto, ó Deus, para que haja assim, mais uma vez, a construção da oração da alvorada. Senhor, sou muito grato a Ti, porque tenho, ó Deus, por vista que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem do Senhor. Assim, com confiança, convicção, fé e perseverança, me abrigo debaixo das mãos onipotentes do Senhor, pois que sei que fui chamado para uma obra divina de Deus. Então, tenho clara, ó Deus, convicção de que o Senhor não apenas me salva, mas me guarda, me preserva, me abençoa e me dá além daquilo que eu possa pensar ou imaginar. Senhor, eu sou muito grato porque Tu tens aberto caminhos, portas e janelas espirituais de uma forma grandiosa. O que me faz, ó Deus, a remontar a Escritura Sagrada pelo conhecimento ao qual Tu impuseste que eu assim tenha, e não obstante eu, mas a todo irmão, a toda irmã, a todo servo e serva de Deus. É preciso que eu me remonte e me lance, ó Deus, a história inicial. Quando eu olho na Tua palavra, eu vejo, ó Deus, que todos os grandes homens de Deus, desde o início da fundação do mundo, eles usaram a ferramenta espiritual, sagrada, divina, construída por Deus, que é a oração. Então eu olho e vejo que os homens que se destacaram diante da Tua palavra, desde os dias mais remotos de uma civilização tão primitiva até os dias de hoje, eram homens que sempre viveram uma vida de oração. E é por isso que assim eu agradeço ao Senhor, porque me remonto sempre ao processo original, ao momento na Escritura Sagrada em que o próprio Moisés está conjecturando com o Senhor. Ele assim pergunta e diz: e se me perguntarem qual é o teu nome? O Senhor vai e responde: diga a eles que eu sou o que sou. Senhor, eu te louvo, eu te engrandeço. Eu aprendo, ó Deus, que o homem foi feito para viver ao lado de Deus, submisso a Deus, aprendendo com Deus e obedecendo a Deus. E assim, Senhor, na multidão das palavras e dos pensamentos, eu vejo que não apenas homens, mas também mulheres, ó Deus, ao qual foram ensinadas a buscar a Deus em oração. Eu vou destacar uma gloriosa mensagem do Escrito Sagrado. Havia uma mulher chamada Ana, e aquela mulher era estéril. E durante muitos anos, aquela mulher foi humilhada
porque na sociedade judaica as mulheres estéreis eram consideradas doentes ou coisas maiores dessa natureza. E assim então, aquela mulher recorreu a Deus, recorreu ao grande Yahvé. Eu te louvo, Senhor, eu te engrandeço, porque tal fato, ora aqui registrado pelos meus lábios, ocorreu há muitos e muitos anos atrás. Eu vou dizer alguns milênios. Todavia, o que ocorreu naquela ocasião, diante da vida daquela mulher, que era estéril, a conhecida Ana, esposa de Elcana, ó Deus, ali foi um fato brilhante, extraordinário. Ela era estéril e veio a gerar. E gerou um homem santo para a honra e para a glória de Deus. Hoje eu estou aqui me lançando novamente ao processo original da salvação dos homens, ao qual Deus trouxe em minha mente e em meu coração. Não obstante, Senhor, eu também observei que as primeiras civilizações, elas também foram alcançadas por Deus. E é bem verdade que não havia escrito sagrado, mas uma geração transportava para outra geração os pensamentos ali ocorridos. Então o que eu vejo é que a geração mais primitiva, desde os dias de Abel, ao qual foi morto por Caim, já assim replicavam um temor a Deus. Eu sempre falo e trago uma homenagem a um homem que está sempre no meu coração como um grande ensino da parte de Deus. Ele é um homem chamado Enoque. E a Bíblia nos mostra claramente que durante muito tempo, Enoque teve uma vida de um homem natural. Mas após 65 anos, como diz a Escritura, ele modificou completamente o modus operandi de uma vida natural para uma vida espiritual. Então o texto diz que após 65 anos de idade, Enoque começou a andar com Deus. E a Bíblia diz assim de uma forma muito clara, ó Deus, e resumida, que Enoque andava com Deus e Deus o levou para si. Obrigado, querido Senhor. Obrigado, querido Salvador. Obrigado, Deus eterno. Obrigado, Deus divino. Porque tem me aberto os olhos, ó Deus, para que eu e meus amados irmãos e irmãs em Cristo possamos entender. Estamos na estrada da salvação, não apenas na nossa geração ou na geração passada, mas há milênios o próprio Deus tem assim incumbido os homens de o seguirem, de lhe obedecerem e de aprenderem com Deus. O que eu aprendo, Senhor, é que devo entender que fui criado para nunca, jamais me apartar de Deus. E é por isso que a palavra do Senhor claramente me diz: e nunca parte da tua boca o livro desta lei. Porque uma vez que eu aparte, ó Deus, venha apartar da minha boca o livro da lei, estou me apartando dos próprios pensamentos de Deus. E assim o que eu aprendo é que a palavra do Senhor deva estar acostada de dia e de noite no meu coração, na minha alma, no meu espírito, ó Deus, no meu ser. Porque eu vejo que desde a civilização mais remota, mais antiga, eles então recorriam a Deus. E o que eu devo aprender é que se é o ensinamento original, eu nunca devo trazer nenhuma invenção humana, pois que apenas não é uma obra de salvação, mas é uma ordenação, uma prerrogativa. Ele é um caminho traçado por Deus. Antes mesmo que qualquer homem pudesse imaginar, as leis de Deus são os limites. E os limites, eles margeiam a segurança que temos quando assim obedecemos os limites. Obrigado, meu Senhor. Obrigado, meu querido e eterno Deus. Porque tenho, ó Deus, meu Pai, um Deus soberano, que não apenas tem reinado, ensinado e ser
um Deus temível, tem me dado forças para que eu caminhe nas mais elevadas alturas e possa receber a orientação sagrada de Deus. Me traz muita alegria, Senhor, me traz muito prazer saber que não estou de maneira nenhuma, ó Senhor, de maneira nenhuma, em caminhos construídos pelo homem, mas estou em caminhos construídos por Deus. E é por isso que eu recomendo, ó Deus, todo temor, ó Deus meu Pai, e toda esperança, confiança e fé na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ilumina-me, ó Deus, ilumina-me. Ilumina-me, Senhor, ilumina-me mais e mais, para que eu possa ter o entendimento da ciência de Deus e me aplicar com a devida convicção e a devida fé que outros homens, os grandes homens e mulheres de Deus, se aplicaram à oração. E o que eu vejo, ó Deus, a aquiescência de Deus em todo o tempo para a salvação do homem. Diz a tua palavra de uma forma muito gloriosa. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, ao qual ninguém pode fechar, que, mesmo tendo pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Obrigado, Senhor, o meu querido e eterno Deus. Muito obrigado, Salvador, porque tenho visto, ó Deus, a aquiescência, a concordância, ó Deus, a força ao qual Deus nos traz, para que nós possamos observar a devida honra e a devida glória que é trazida na vida do homem, ó Deus, que se curva diante de Deus. Eu observo na tua palavra, ó Deus, a estima, o carinho, o zelo, o amor que tu tens pela mulher santa e pelo santo homem que se aplica nos caminhos divinos de Deus. Eu observo também que desde os dias mais remotos, o próprio Deus tem conhecimento de todo e qualquer homem. Quando eu me referi no início da oração, eu falei que Abel já era um servo contemplado por Deus. E Abel é naturalmente um homem das primitivas civilizações. Então o que eu vejo é quando de repente o próprio Abel grita, não com os lábios, mas grita com a própria voz do sangue. E ali o trecho da palavra de Deus diz que o sangue de Abel ou do seu irmão clamou por mim. Eu te louvo, Senhor, te engrandeço e te exalto, porque vejo a perfeição soberana, divina, gloriosa e eterna. Senhor, vejo que tu tens recomendado para que sempre nós possamos voltar à obra original da salvação. E quando vejo na tua palavra, eu vejo que o Senhor declara conhecer todos os homens. E é verdade, Senhor, que vejo tal movimento do Senhor, tal atitude, desde o início dos primórdios homens, ao qual se debruçaram em temor e tremor diante de Deus. O que eu vejo aqui neste momento, Senhor, é o que se repete há milênios, de uma forma, ó Deus eterno, original, ensinada por Deus. Então eu olho, ó Deus, para a tua palavra e vejo que em muitas ocasiões os homens assim, nos púlpitos, dizem: devemos voltar ao primeiro amor. E o primeiro amor é exatamente o ensinamento de Deus, quando assim é relatada, ó Deus meu Pai, as mensagens levadas às igrejas da Ásia. Obrigado, meu Senhor, porque sei, diante da misericórdia, da piedade de Deus, que sou um homem, ó Deus meu Pai, que pereço, ó Deus, de uma forma esclarecida pela tua palavra. Mas também tenho, ó Deus, pela tua palavra, um ensinamento de tornar-me perpétuo, obedecendo a Deus diante dos seus ensinamentos.
Por isso que fico, ó Deus, encantado, fico estarrecido, fico embasbacado com uma ciência tão perfeita, ao qual me é dada pela infinita misericórdia e bondade de Deus. Mas esta é uma manhã, Senhor, ao qual eu olho e vejo a palavra que o Senhor me deu. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta. É verdade, Senhor, porque o Senhor tem me colocado uma porta aberta. Tenho eu, ó Deus meu Pai, a liberdade dada pela infinita misericórdia e piedade de Deus, a liberdade de subir, ó Deus, diante da multidão das palavras e dos pensamentos. Tenho também, ó Deus, a liberdade de permanecer pela fé nas ruas, ó Deus, e diante do palácio sagrado divino de Deus. Eu sempre desejo levar as minhas orações diante do tribunal do Senhor e peço a devida licença para que ali possa colocar palavras, ó Deus, de oração na urna do gasofilácio sagrado de Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, porque sei que sou conhecido de Deus. Mas alguém vai perguntar: que ousadia, mas como, pois, é conhecido de Deus? O texto diz: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. As obras do homem, Senhor, são conhecidas, e pelas obras nós temos um autor, ou temos uma autora. Qualquer homem que vive sobre a face da terra, ele deve entender que ele está devidamente acorrentado de forma invisível ao trono sagrado de Deus. Ou melhor, não apenas o homem ou a mulher, mas todos os viventes e todas as coisas são controladas, assim permitidas ou não por Deus. Por isso glorifico a Deus, porque tem aberto os meus olhos espirituais para que eu possa entender que existe uma porta aberta. Por quê? Porque o Senhor tem conhecido as obras daquele que se lança diante de um processo original da salvação. E quando então me humilho, vejo que devo reconhecer cada vez mais o caminho da humilhação diante de Deus, porque a igreja de Filadélfia era uma igreja ao qual se colocava assim a fazer a vontade de Deus. O texto diz bem claramente que a porta ela está aberta, ninguém pode assim fechá-la, porque é uma porta que foi aberta por Deus. E ele ainda diz assim, bem claramente o texto, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Nós observamos, irmãos, que sempre nós vamos encontrar uma multidão de homens, uma multidão de pessoas que desejam não guardar a palavra de Deus. Então ele diz que mesmo tendo pouca força, às vezes, irmãos, nós não encontramos ninguém, até mesmo dentro da própria família, até mesmo dentro do próprio casamento, para que assim venha trazer a devida aquiescência, a devida concordância com a obra de Deus sobre as nossas vidas. Mas quando nós olhamos para o nosso Salvador, nós vemos que exatamente em muitas situações o que se repete na vida do homem foi o que se deu na vida do Salvador. Ele guardava a palavra de Deus, ele trazia a divulgação da obra salvadora eterna de Deus. Mas nem todos ali da sua família estavam em aquiescência, em concordância com Deus. Mas a palavra do Senhor, ela é uma palavra gloriosamente previsível. Ele diz bem claramente que Ele vai nos recompensar. E ainda assim, dentro do mesmo contexto, diz a palavra do Senhor, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Irmãos, nós temos visto, ó Senhor, diante da misericórdia e graça de Deus, a necessidade de orar, a necessidade de assim destruir todos os intrusos, e se não obstante destruir, aniquilar a sua força, segundo a piedade e segundo a permissão de Deus.
Ó querido e eterno Deus, precisamos nos abrigar, ó Deus, das tuas mãos, debaixo das tuas mãos onipotentes de glória, com a devida convicção. E aqui eu sei, Senhor, que é uma seara, ó Deus, meu Pai, da oração. Eu preciso me humilhar e reconhecer, ó Deus, meu Pai, a minha fragilidade. Reconhecer, ó Deus, que o mundo não é, ó Deus, meu Pai, da cor ao qual o meu coração pinta ser. O mundo é verdadeiramente, ó Deus, assim uma feira a céu aberto. Existem todas, ó Deus, meu Pai, iguarias que assim se dão como obras profanas, mas também existe, ó Deus, a porta que está aberta para que aquele que crê em Deus possa adentrar e assim morar e edificar uma vida sobre a rocha eterna, que é Jesus Cristo, Filho de Deus. Ó querido e amado Deus, eis que tenho, ó Deus meu Pai, inúmeros pensamentos da Tua palavra para que eu me abrigue ou não me abrigue. Mas eu desejo, ó Deus meu Pai, assim perseverar na Tua palavra, porque vi que há uma recompensa para aquele que guarda a palavra de Deus. E é bem verdade, Senhor, que não é fácil guardar a Tua palavra, porque é uma guerra, ó Deus, desenfreada, em que ó Deus meu Pai, se levanta e deseja, ó Deus meu Pai, se ajuntar, cooperar e cooperar. Todavia não são todos que têm o mesmo pensamento. Existem alguns que já alcançaram tal posição. E ali, não obstante, ó Deus meu Pai, é óbvio que não devemos andar para trás. Até porque a palavra do Senhor diz que aquele que verdadeiramente ele anda para trás não é digno do Senhor. Então, uma vez, queridos companheiros, irmãos em Cristo, irmãs em Cristo, que alcançamos assim o poder de estarmos em oração, alcançamos coisas gigantescas. Porque eu vejo que no passado os grandes homens triunfaram, as grandes mulheres, porque eram mulheres de oração. Eram mulheres que tinham causas tremendamente impossíveis. A causa de não gerar um filho e ser humilhada numa sociedade, irmãs queridas, é uma causa de humilhação. Entretanto, o mesmo Deus que assim permitiu que aquele ventre não gerasse, é o mesmo Deus que vai e vira a chave e agora vai gerar. E vai gerar extraordinariamente bem. O que eu trago é que todos nós devemos reconhecer que nenhum homem é super-homem, nenhuma mulher é uma super-mulher. Não existe super-pastor, não existe super-presbítero ou super-diácono. Não existe um super-evangelista. Não, irmãos, não existe. Existem homens e mulheres sujeitos a obedecerem a Deus. Homens que recebem da parte soberana divina de Deus a mais gloriosa e profunda, assim, recompensa. Por isso que eu insisto nesse caminho, ainda que muitos dos homens que ainda digam que estão no caminho, venham nos jogar pedras, venham assim tentar nos parar com as suas palavras escabrosas, com as suas palavras, ó Deus meu Pai, de origem diabólica, maquiavélica. Não pararão. Ainda que estejam sendo influenciados por maior de todas as potestades do inferno, não pararão. A igreja do Senhor é uma obra de Deus, e não há homem, e nunca houve nem haverá homem que possa parar a milenar obra de Deus. Esta obra existe desde os dias mais remotos, antes da fundação do mundo. Eu digo antes, porque já vi o projeto de Deus para se estabelecer a igreja do Senhor. E você, querido, você, querida, amado irmão e companheira em Cristo, você é um projeto de Deus. Você deve entender que você foi feito para subsistir, não apenas neste mundo, ou eu também. Nós fomos feitos para subsistir perpetuamente. Então a luta é ferrenha,
então assim se dê ao original ensinamento de Deus. Tenhamos uma vida de oração, tenhamos uma vida de humilhação. A sua saúde de hoje, ou a minha saúde de hoje, poderá não ser a mesma saúde, a mesma fé e a mesma força de amanhã. Então aqui nós permanecemos a fazer o que os nossos primórdios fizeram. E de geração em geração há necessidade de se transportar a vida ao qual o homem se deu a Deus, para que assim possa entregar o bastão para o próximo varão, a próxima varoa da geração seguinte. Nós temos visto que a geração seguinte tem vindo completamente diferente da última geração. Os homens estão completamente confiados em si próprios, e alguns valores que até então ainda permeavam a sociedade terrena temporal já não mais existem. Então eles buscam invenções pautadas na influência das trevas. E nós devemos então entender o que diz a palavra do Senhor. O que nós temos, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, é que ouvir a voz de Deus através da Escritura Sagrada. A palavra do Senhor é uma palavra de um Deus fiel, de um Deus fiel. Ele ainda vai mais à frente e diz de forma muito carinhosa, elegante e sublime da parte de Deus: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, para que ninguém tome a tua coroa. O Senhor, irmãos, é um Deus boníssimo, e é por isso que eu oro a Ti, Senhor, porque vejo a Tua benignidade. Eu vejo, ó Deus, a Tua longanimidade. Eu vejo o desejo dos altos céus em compartilhar o maior bem que o homem pode ter diante de toda a sua vida. O maior bem é ser realmente filho de Deus por adoção na pessoa de Jesus Cristo. Eu vejo que muitas pessoas, de uma forma completamente perversa, de uma forma completamente desonesta, promíscua e deselegante em tudo e de tudo que assim faz, ele ainda diz que ele é filho de Deus. Não, amigo, não, querido, com todo respeito, você não é filho de Deus. A Bíblia diz que aquele que é filho de Deus, ele obedece a Deus. Em alguns momentos eu fico vendo como Deus encerrou, Senhor, de forma muito clara, a Tua palavra para aquele que está dentro ou para aquele que está fora. Eu sempre desejo me humilhar, porque vejo a Deus que sou completamente frágil, sou completamente desprezível. A Bíblia diz que eu sou como a erva do campo que nasce pela manhã e à tarde se murcha. A Bíblia também diz, ó Deus meu Pai, que eu sou como um vento que passa. Então, como vapor, também ela diz, eu não mais existo. Por isso que eu desejo, ó Deus, que meus amados irmãos e irmãs em Cristo me acompanhem nesse pensamento. Irmãos, não existe um super pastor e não existe um super homem do ministério. O que existe são homens que devem se humilhar diante de Deus, que devem entender que o fato de estarem com saúde, ou com dinheiro, ou com alguma estabilidade, amanhã poderá não estar. Amanhã poderá ser alvejado pelos erros e pelos excessos que comete, não olhando com a devida significância, ó Deus, transcendental da pessoa de Deus. É sempre bom que observamos que o homem antigo, ou as mulheres da antiguidade, elas temiam a Deus. Haja visto o modus operandi que Ana esteve diante de Deus. Ela orava de uma forma tão profunda, de uma forma tão convicta, que até mesmo a palavra de Deus diz que um terceiro, que era o seu marido, pensou que ela estava embriagada. Tamanha era a convicção, a fome e a sede daquela mulher. O
O que eu faço nesta hora é desejar que os irmãos não ouçam aquilo que não provém de Deus. Porque aqui eu vos falo e me ocupo diante do Senhor com a demasiada vida de sinceridade. Eu não sei nem até mesmo aonde vai chegar esta oração, no coração do irmão, da irmã, em qualquer lugar que esteja. Mas a minha sinceridade é: ouçam a Deus, façam a vontade de Deus, mas a vontade escriturada na palavra. Por favor, abandonem toda e qualquer ilha da imaginação, porque existe um Deus que é imaginário. As pessoas criaram uma coisa na cabeça e no coração que nunca existiu. Mas quando eu me remonto e me lanço à Escritura Sagrada, eu tenho a convicção: não é um personagem, não é uma história, invenção humana, é uma realidade. Esta mulher gerou. Pela fé, eu vejo que Ana gerou. E gerou extraordinária criatura. Eu vejo também que pela fé, ali Noé permaneceu diante de Deus, pregando a palavra e ali fazendo a arca. Permaneceu por mais de 120 anos. Não, querido, não, querida irmã, não é sugestão, não é uma parábola, é uma realidade. Aquele homem levou até o fim a responsabilidade ao qual Deus colocou na vida dele. E ali diz a palavra que apenas 8 almas se salvaram. O que mostra que nos dias de hoje nós vamos ter que andar e andar muito para encontrar uma igreja bíblica, para encontrar um pastor destinado e decidido a pregar um preço com uma vida. Não é apenas se ocupar em estudar e ali trazer os ensinos, quando tem uma vida da letra fria, da letra vazia. Tenho o prazer de ensinar, tenho o prazer de entregar uma pregação, mas não tenho o prazer de obedecer a Deus. E é por isso que eu glorifico, exalto e bendigo a Deus nesta manhã. E aqui desejo encerrar, por motivos necessários, assim, da minha vida ocupacional humana, a minha oração. Irmãos, prossigam na palavra, na oração e no partir do pão, e se dê em todo o tempo a confiar mais e mais em Deus. Eu aqui desejo, Senhor, que Tu possas assim nos perdoar de todos os nossos pecados, de todos os nossos erros, de todas as nossas faltas. Senhor, ouve a minha oração, abençoa meus irmãos, Senhor. Abençoa minhas irmãs, abençoa, ó Deus, meu Pai, o que crê e o que confia em Deus. Senhor, socorre ao irmão, ó Deus, que está perdido no mar da vida. Socorre, ó Deus, os que estão como transeuntes, olham para a esquerda e para a direita, para cima e para baixo, não sabem para onde ir. Ó bendito, querido Deus, ensina-os a atracar, ó Deus, meu Pai, no porto seguro de Jesus. Por isso aqui, ó Deus, eu encerro esta oração, te pedindo pelos necessitados, pelos aflitos, pelos desamparados, por aqueles, ó Deus, que clamam, que gritam, que precisam de uma porta aberta, de um emprego, e ainda assim não encontraram. Em nome de Jesus, que vive e que reina para todo sempre, Senhor, eu aqui declaro, em nome de Jesus, encerrada esta oração, e te peço que Tu fique conosco. Esta oração que Te faço, e desde já te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.